abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Isaías. Eu não tenho nenhuma dúvida do que de fato Deus quer que eu ministre nesta noite. Portanto, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, o profeta considerado messiânico, porque dentre todos ele é o que mais profetizou a respeito da vinda do Messias. Livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6. Registrar aqui a presença do Silas, Deus te abençoe, está ali me ajudando, é um servo de Deus, um tangedor de fato, que Deus em Cristo o abençoe. Isaías, capítulo 6, quero registrar a presença dos meus amigos pastor Bruno Marques, Vinícius Couto, lá de Teresópolis, que Deus vos abençoe também. Isaías capítulo 6, há uma presença poderosa da glória de Deus neste lugar, aleluia. Isaías capítulo 6, nós iremos ler do versículo 1 ao versículo de número 8. Os irmãos e as irmãs que encontraram livro do profeta Isaías capítulo 6, do verso 1 ao 8, por favor se manifestem dizendo graças a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Alguém disse glória, mas quem pode se unir a esse dizer glória a Deus? Tome o seu assento, os que preferirem, glorificando ao Senhor. E que Deus, por graça, mais uma vez abençoe a exposição de sua palavra. Nos próximos minutos, eu quero contar, em primeiro lugar, com o indispensável auxílio do Espírito Santo, e contar também com sua importante atenção, porque eu acredito piamente que o Senhor tem uma palavra ainda para nós. Nós estamos diante de uma das histórias, ou diante de parte de uma das histórias mais impressionantes da Bíblia. Ela não é só uma das histórias mais impressionantes da Bíblia, ela é também uma das histórias mais conhecidas da Bíblia.
Aliás, eu quero registrar que particularmente eu chamo esta história de uma das histórias clássicas da Bíblia. E quando eu chamo esta história de uma das histórias clássicas da Bíblia, eu estou me referindo a uma daquelas histórias mais conhecidas, mais amadas, mais usadas pelos pregadores. E esta história, isto é, o registro da experiência poderosa, inesquecível e extraordinária que o profeta teve com o Senhor, é de fato uma das histórias mais amadas da Bíblia. No entanto, eu quero chamar a sua atenção, porque na verdade, embora, eu gostaria de saber quem está me ouvindo, diga amém. Embora esta história, ela seja costumeiramente usada para embasar mensagens a respeito de chamado, ministério e até mesmo obra missionária. Aliás, eu que tenho o privilégio de ter nascido e sido criado em um lar evangélico, e por graça, e repito, por graça, nunca ter me desviado, eu cresci ouvindo grandes mensagens missionárias fundamentadas neste texto. Por isso eu peço que você triplique a sua atenção, senão você vai me compreender mal. Embora este texto seja usado, em especial o verso 8, seja usado para falar-nos sobre chamada, convocação profética e até mesmo um projeto missionário, peço que você triplique a atenção para não me entender mal. Este texto não se trata, no plano original dele, de uma chamada. O que está acontecendo aqui é mais do que uma chamada ministerial. Pastor Júnior Trovão, meu amigo, o que está acontecendo aqui é mais do que uma convocação profética. Para ser mais sincero e mais claro, o que está acontecendo aqui é mais do que uma convocação missionária. Quem está prestando atenção, só aqui diga amém. Então, pastor Elias, se aqui não se trata de uma chamada ministerial no plano original, nem de uma convocação profética e missionária, então o que é que está acontecendo aqui? O que de fato Deus queria com o profeta, quando rasga o céu e faz com que esse homem veja o que nenhum outro mortal viu? O que é que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui, na verdade, é um ato soberano da graça de Deus. Eu quero que você levante uma de suas mãos aos céus, e se é para dizer, tem que dizer bem forte. Diga comigo: um ato soberano da graça de Deus. Grave isso. Por que eu digo que isso aqui é um ato soberano da graça de Deus? Deixa eu ser breve nesta parte, escute aqui por favor. Porque de um lado, nós temos nesta história a primeira personagem. Quem é? Deus. Rapidamente, esse Deus é santo, esse Deus é soberano, esse Deus é grande, e você mais objetivo ainda, esse Deus não depende de nós para nada. Deixa eu dizer de novo, para ver se pelo menos um reage. Eu acabei de dizer que Deus não depende de nós para nada. Só dá glória quem é crente mesmo. Porque tem gente que acha que Deus depende dele, né? Se ele não for, não vai. Se não é ele, não dá. Deus não depende de nós para absolutamente nada. Então preste atenção aqui, por amor que você tem a sua vida espiritual. De um lado, nós temos esse Deus que não depende de nós para nada e que é santo. Do outro lado, nós temos um mortal que, segundo o seu próprio testemunho, ele é um pecador. Segundo o seu próprio testemunho, os seus lábios são impuros, e as pessoas com quem ele anda também são impuras. Escute, de um lado nós temos esse Deus santo,
De outro lado nós temos esse homem pecador, homem que depende de Deus para tudo, e um Deus que não depende desse homem para nada. Todavia, sendo santo, soberano, esse Deus toca nos olhos espirituais deste mortal pecador e lhe dá o direito de ver o céu pelo lado de dentro. E quando ele vê o céu pelo lado de dentro, Deus lhe dá o privilégio, Deus lhe dá o direito de visualizar o próprio Senhor. Agora observem bem, quando nós analisamos o texto, escutem bem, o profeta ele vai dar detalhes da visão. Se você ama a palavra, escute isso aqui. O profeta vai dar detalhes da visão. Como um bom escritor que ele foi, ele vai dizer quando foi a visão, onde foi a visão, como foi a visão e o que a visão mudou nele. Deixa eu repetir para você entender. Primeiro, ele diz em que data foi. Segundo, ele diz onde ele estava quando teve a visão. Terceiro, ele dá detalhes da maneira como a visão se deu. E quarto, ele vai mostrar os resultados desta visão. Observem bem, eu quero começar dizendo onde o profeta estava quando ele teve esta visão. Quando eu pergunto para o texto, e deixa eu dar uma dica para vocês como irmão em Cristo. A Bíblia é viva. Se você crê que ela é viva, diga amém. Se ela é viva, ela ouve. Se ela é viva, ela fala. Então você pode perguntar para ela que ela te ouve. E quando perguntar, ela vai te responder. Quando eu pergunto para o texto, onde Isaías estava quando os céus são rasgados e ele vê o céu pelo lado de dentro, onde ele estava? Ele vai dizer que ele estava no templo. Diga, no templo. Observem, a outra pergunta agora é: se ele estava no templo, em que lugar do templo ele estava? Já que naquela época, dependendo da posição hierárquica religiosa judaica, ele poderia estar em um lugar, mas não poderia estar em outro. Então onde? Dentro do templo o profeta poderia estar. Ele não é sacerdote, e muito menos sumo sacerdote. Se ele não é sacerdote, e não é nem sumo sacerdote, ele não pode estar em dois lugares do templo. Primeiro, ele não pode estar no lugar santo, e muito menos no santo dos santos. Então comecemos. O profeta não está no santíssimo lugar, o profeta não está no santo lugar. Pastor Elias, se ele não está no santíssimo lugar e não está no santo lugar, onde é que ele pode estar? O profeta pode estar na parte externa do templo. Ou seja, se eu fosse você, eu gravava isso aqui. O profeta está onde todos podem estar. Diga comigo, o profeta está onde todos podem estar. Observe então que o profeta não é privilegiado. Observe então que o profeta não tem uma posição privilegiada. Porém, do lado de fora do templo, porém, onde todos podem ter acesso, o profeta vai ver o que ninguém conseguiu ver. Observe, eu vou repetir, isso é mais um pouco mais claro. Na verdade, do lado de fora do templo, o profeta vê o que o sumo sacerdote não viu do lado de dentro do templo. Deixa eu dizer de novo, do lado de fora do templo, o profeta vê o que o sumo sacerdote não conseguiu ver na parte mais íntima do templo. Sabe por quê? Porque na verdade não depende de eu querer ver, na verdade depende de Deus querer mostrar. Eu vou repetir para ver se mais alguém reage. Porque na verdade não depende de eu querer ver,
Na verdade, depende de Deus querer revelar. Quem aqui nessa noite quer pedir, adorando a Deus, que Ele rasgue o céu e nos mostre o céu pelo lado de dentro? Levante a sua mão e dê um brado de glória a Deus. Aqui se quebra a ideia de que para chegar a algum lugar, de que para alcançar algo com Deus, ou de ver, me ajude no retorno, por favor, por favor. Na verdade, aqui se quebra a ideia de alguns que pensam que para ver coisas grandiosas de Deus é necessário que haja ajuda, privilégios, empurrões. Na verdade, não. Na verdade, se você não tiver isso e Deus quiser se revelar, Ele se revela e ninguém impede. Porque quando Deus, eu aprendo aqui, quando Deus quer se revelar a alguém, em primeiro lugar, não importa a posição que esse alguém ocupe. Segundo lugar, porque na verdade o profeta não é sacerdote, o profeta não tem lugar privilegiado no templo. Todavia, não sendo sacerdote, ele vê a glória de Deus. Porque quando Deus quer se revelar a alguém, não importa a posição que você ocupe, não importa em que posição da fila você esteja, Deus está dizendo a pessoas aqui: não importa de que família você seja, não importa a posição da fila que você esteja, o que importa é que se Deus marcou esta data para se revelar a você, nada é capaz de impedi-lo. Quem acredita nisso, adore ao Senhor Jesus. Primeiro, quando Deus quer se revelar a alguém, não importa a sua posição. Quem está prestando atenção, diga amém. Então dobre, porque você precisa ouvir isso. Segundo lugar, quando Deus quer se revelar a alguém, não importa a condição espiritual que esse alguém esteja, porque de acordo com o testemunho do profeta, até aquele dia ele mesmo dizia ser pecador. Mesmo assim, Deus se revelou a ele. Deus está dizendo a você nesta noite, por meio desta palavra: não importa como você chegou nesse congresso, não importa o que você praticou até o dia de hoje, não importa quem você tem sido, o que importa é que Deus te trouxe para Camboriú, para transformar a sua vida, mudar a sua história. Você precisa ouvir isso aqui, nós vamos chegar lá. Terceiro lugar, quando Deus quer se revelar a alguém, além de não importar a sua posição, sua condição espiritual, você não pode perder isso. Quando Deus quer se revelar a alguém, não importa a posição geográfica que você esteja. Deixa eu dizer de novo, não importa em que lugar você está aqui, se no púlpito ou fora dele, não importa. E eu vou dizer para você por que não importa. Sabe por que não importa a posição geográfica que você esteja? Porque o trono de Deus não é paralisado, o trono de Deus não é estático, o trono de Deus se move. Eu vou repetir para ver se mais alguém reage. O trono de Deus é móvel, e ele não se move por mão de homem, ele não se move por critério humano, ele não se move por meios humanos, não, ele se move de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, onde você estiver, em que posição dessa cidade você estiver, se Deus marcou esta noite para que o trono dele se revele a você, ele se revela e ninguém impede. Quem acredita nessa palavra? Deixa eu te provar isso. Eu preciso explicar isso para vocês. Querem ver a prova de que o trono de Deus não está preso a critérios humanos? Colocaram Deus para fora do templo. Interessante que o Novo Testamento começa com Deus sendo colocado para fora do templo, e lá em Apocalipse Jesus continua fora do templo, dizendo:
Eis que estou à porta e bato. Porque a nossa tendência é colocar ele para fora. É a nossa natureza que empurra ele para fora. Eu vim pregar a palavra que Deus colocou no meu espírito. Colocaram Deus para o lado de fora. Na ordem sacerdotal, quem era para ser o sumo sacerdote na época de Jesus era João Batista. Mas ele não era filho de Caifás, de Anás. Ele não era genro de Anás. Aí Anás coloca 4 filhos. Quando não tinha mais filho, colocou o genro. Estavam dizendo: a gente não quer o seu critério, fica para fora. Deus que não se prende a templo, Deus que não se prende a homem. Sabe o que ele fez? Pegou o sacerdote dele, falou: muda a roupa de sacerdote, muda a dieta dos sacerdotes e vai para o deserto. E aparece João Batista no deserto. E alguém pergunta assim: você é o Cristo? Não. Então quem é você? Ele não diz que ele é a voz que clama. Ele diz: eu sou a voz do que clama. Voz que clama é uma coisa, voz do que clama é outra. Ninguém aqui é voz. Voz só tem uma aqui. Aqui todo mundo é eco. Ele está dizendo: eu sou a voz do que clama. Ou seja, ele está dizendo: você precisa entender a mensagem. Ele está dizendo: tem alguém clamando no deserto. E ele clama lá. E eu repito para vocês aqui. Ou seja, colocaram o Senhor para o deserto. Mas não tem problema, porque ele tem sacerdote no deserto. Ele implanta o templo dele no deserto. E a multidão sai do templo e vai para o deserto. Oh glória! Quem está entendendo a voz de Deus? Se você acha que vale glória a Deus por isso, dê glória a Deus por isso. Levante uma de suas mãos aos céus. Não, com ânimo de gideonita, pelo amor de Deus. Levante as mãos aos céus e diga bem forte para estrondar. E para o pregador acreditar que você está animado para ouvir a palavra. Diga: o trono de Deus. Diga mais forte: o trono de Deus não é paralisado, ele se move. E eu creio que ele está se movendo aqui. Agora toque o homem do seu mão e diga: ele pode se mover na sua direção agora. Agora. Oreala bacana. Deixa eu adiantar aqui. Deixa eu adiantar aqui. Olhe para cá, por favor. Eu não vou cansar vocês, mas eu vou ser fiel ao que Deus plantou no meu espírito para hoje. O profeta vai ter a visão. Quem está me ouvindo, diga amém. Ele vai ter a visão. E nessa visão ele vai passar por alguns ambientes. O primeiro ambiente que ele passa é o ambiente da glória. Diga: ambiente da glória. Quer ver que é verdade? Deixa eu ser breve aqui. Quer ver que isso é verdade? Nesse ambiente da glória, o primeiro contato visual que ele vai ter é com o Senhor assentado no trono. E pastor Cezino, ele vai tentar descrever o trono. Que ousadia. E primeiro ele vai dizer que o trono era alto. O trono era o quê? Pelo amor de Deus, o trono era o quê? Quando ele diz que o trono é alto, ele está dizendo que o trono está acima do homem. Segundo, o trono está acima da nossa vontade. Terceiro, quando ele diz que o trono é alto, a ideia original é essa daqui, ó.
que o trono está fora do seu alcance, que ele até tentou tocar, mas ele não alcança de tão alto que é. Sabe o que ele está dizendo? Que não tem mortal que consiga chegar lá. Eu não vou repetir não, pelo amor de Deus. E quando ele diz que nenhum mortal chega lá e não consegue tocá-lo, ele está dizendo que ninguém consegue mover o trono, ninguém consegue abalar o trono, ninguém consegue manipular o trono. Oh Jesus, não tem mortal que consiga manipular Deus. Você pode manipular homem, você pode manipular sistema, você pode manipular pessoas. Eu quero ver você manipular o trono de Deus. Eu quero você tocar lá. Mas ele vai dizer também que além de alto, o trono é belo. Porque ele diz que o trono é alto e sublime. O trono vai descer aqui. Vai descer aqui. Quando ele diz que o trono é sublime, ele está dizendo que o trono é belo, glorioso, majestoso, formidável, indescritível. Ele está no ambiente da glória. No ambiente da glória. Se eu fosse você, eu não arredava o pé. No ambiente da glória, pastor Reuel, Deus vai plantar 3 verdades, Heron, 3 no espírito do profeta. Quantas verdades eu falei? Quantas? Olha a primeira. Deus vai plantar no espírito do profeta que o seu domínio é perfeito e é eterno. Pastor, onde é que está isso? Está no texto. No ano da morte do rei Uzias, olhe para cá, não é depois, é no ano. Eu não posso afirmar o que o texto não afirma, porque no ano não significa que foi depois. O rei pode ter morrido em julho e ele ter tido a visão em janeiro. É no mesmo ano, mas não é depois. Vamos trabalhar rapidamente. É possível que tenha sido antes. Se foi antes, foi no período que o rei estava leproso. Imagine o que é um rei leproso. Imagine o que é um rei com lepra dentro da cultura judaica. Ou seja, Uzias não estava mais no trono, estava numa casa separada, e outro assumiu o seu lugar. Mas as pessoas pensavam: nosso rei é leproso. Imagine como estava o governo de Israel, abalado. As pessoas desesperançosas. Olhe para cá, por favor. As pessoas preocupadas com o futuro. Então pensemos juntos. Se a visão foi antes da morte, como é possível? Significa então que foi num período de instabilidade, período de falta de confiança, reino abalado, governo abalado. Agora pensemos se foi depois, para a gente ser breve. Foi numa época de transição, mudança de liderança, mudança de governo. Se isto é verdade, foi numa época de transição, e toda transição causa preocupação, causa desconfiança. Ou seja, o que eu estou tentando dizer é que se foi antes ou depois, o estado do governo de Israel era o mesmo. Qual era o estado?
Todas as bases do reino de Israel estavam abaladas. Base social, cultural, econômica, moral, espiritual e religiosa. O reino estava abalado, o trono estava abalado. E aí Deus vai se manifestar para Isaías, assentado no quê? Assentado no quê? Diga: no trono. Assentado no quê? O que é que estava abalado em Israel? Diga: o trono. Vamos lá. O que é que estava abalado em Israel? Deus se revela a ele, para o profeta assentado no quê? Isso é tão verdade que ele vai dizer: os meus olhos viram o rei. Por que ele diz que viu o rei? Porque Deus se revelou a ele como rei. E por que Deus se revelou a ele como rei? Porque Deus está mandando uma mensagem para o espírito dele, dizendo para ele assim: se o rei da terra falha, o rei do céu não falha. Oh, Jesus. Lembra de Abacuque? Até quando eu vou gritar violência e o Senhor não fará nada? Até quando haverá injustiça social? Até quando os homens farão mal e se darão bem? E até quando fazer o bem é o mesmo que se dar mal? Até quando não vai valer a pena ser honesto mais? Até quando? Até quando ser crente vai ser tão difícil? Porque quem não é tanto se dá bem, quem é está tentando se dar bem. Até quando? Até quando? E não tem resposta. Porém, dá glória a quem quer, né, gente? Aí quando o profeta Abacuque fecha a boca, porque Deus só vai falar com você quando você parar de falar. Quando o profeta para de falar, Deus fala no céu. E olha o que Deus fala para ele: calem-se diante de mim toda a terra, porque eu, o Senhor, estou assentado no meu santo templo. Sabe o que Deus está dizendo para Abacuque? As coisas aí embaixo vão mal. As coisas aí embaixo saíram do lugar. Tudo aí está fora do lugar. Mas aqui em cima tudo continua como sempre esteve. Se o reino da terra está abalado, aqui em cima ninguém abala, aqui em cima ninguém toca. E ao meu tempo eu me manifestarei. Quem acredita, levante a mão. Só quem quer, só quem quer, só quem quer. Levante as duas mãos aos céus, as duas, e você vai declarar para o Brasil e o mundo ouvir. Levante mesmo. Nós estamos vivendo nesse tempo e você vai ter que declarar agora. Diga: o reino do meu Deus. Não dá para ser melhor. Diga: o reino do meu Deus é eterno, é perfeito e não é abalado. Quem acha que merece dar glória, se é para aplaudir, dá glória também. Mas eu preciso adiantar aqui. Como eu disse, eu não vou cansar vocês. Se eu fosse você, eu me esforçaria um pouco mais. Esta é a primeira verdade. Obrigado, pastor. Que Deus ministra no espírito do profeta. O meu domínio é perfeito e ninguém tem poder de abalá-lo. Agora você tem que dobrar a atenção, porque a segunda verdade que Deus vai plantar no espírito do profeta. Olhe para cá. Deus vai dar uma fagulha. Pastor, o que é isso? Um lampejo. Vou te explicar melhor. Sabe o vagalume? Ou pirilampo? Noite escura. Daqui a pouco a luzinha do vagalume
clareia. É pequena, não é pequena? Olhe para cá, irmão. É pequena. É pequena. Mas faz uma diferença. O que isso tem a ver, pastor? A segunda verdade que Deus vai implantar no coração e no espírito do profeta, no ambiente da glória. Deus vai dar um lampejo, como a luz de um vagalume, no espírito do profeta, a respeito da sua santidade. Eu vou repetir essa palavra. A respeito da sua santidade. Eu vou repetir essa palavra. A respeito da sua santidade. Enquanto eu prego, o meu espírito está orando. E o meu espírito não está orando para você pular da cadeira só. O meu espírito está orando para que o nosso coração seja tomado de temor nesta noite. Porque o Brasil não está precisando só de pular. O Brasil está precisando de voltar a temer a Deus. Voltar a rasgar o coração, confessar os pecados. Oricala, my traineress. Oh, Jesus! Como é que ele vai ter essa noção de santidade? Você precisa entender isso aqui. Como é que ele vai ter essa noção? A partir da realidade dos serafins. Diga bem forte, para ser uma vez só, diga serafins. Deixa eu te falar rapidamente. Serafins significa aqueles que ardem em fogo. Diga fogo. Na verdade, serafins, a sua composição é de fogo. Ele é feito de fogo. Ele é fogo. Outro detalhe: serafim nunca pecou. Serafim nunca transgrediu a lei. Serafim nunca desobedeceu a Deus. Ou seja, serafim é santo. Se eles são feitos de fogo e são puros, então literalmente serafim é fogo. É fogo. É fogo. Porque eles são feitos de fogo e nunca pecaram. Você não pode perder isso aqui. Eu vou repetir para você gravar. Ele é feito de fogo e é puro, porque nunca pecaram. Serafim nunca pecou. Serafim não sabe o que é impureza. Serafim não sabe o que é mentir. Serafim não sabe o que é transgredir. Serafim não sabe o que é desobedecer. Aí eles estão diante de Deus. E aqui é a maravilha da graça. E aí só reage quem conhece a graça. Olha a beleza da graça. Serafim nunca pecou, mas está diante de Deus. E eles têm 6 asas. Com 2 eles voam. Com 2 eles cobrem os pés. Por que eles cobrem os pés na visão? Porque ninguém chega diante do rei com os pés descobertos. Porque quem chega para o rei com os pés descobertos é morto na hora. Então quando Isaías vê os pés cobertos, ele está reconhecendo que quem está ali é o rei de toda a terra. Mas aqui é o mais lindo, porque com 2 asas agora eles cobrem o rosto. Diga por amor que você tem a sua vida espiritual. Cobriam o rosto. Cobriam o quê? Por que eles cobriam o rosto? Porque eles estão dizendo: nós não podemos olhar para ele. Mas eles nunca pecaram. Eles não conhecem pureza. Mesmo assim, eles não ousam olhar para Deus. E mais, eles chegam numa reunião de serafins. Um olha para o outro e diz: eu estou com uma vontade de fazer um negócio. O quê? O que a gente sente vontade na presença dele? De adorar. A gente não pode nem olhar para ele e nem dirigir palavra para ele. Porque se a gente olhar para ele, a gente morre. E se a gente falar com ele, a gente também morre. Então vamos fazer o seguinte: se eu fosse você, eu ficaria. Então nós vamos fazer o seguinte: o que nós vamos fazer? Já que a gente não pode olhar para ele e não pode falar para ele, vamos nos reunir aqui e vamos dizer o que a gente acha dele, um para o outro. Fechado? É o que Paulo iria falar, que quando o crente santo se reúne, um tem hino, outros têm salmos, outros têm profecias, outros têm
Crente, quando se reúne, não é murmuração, não é palavra impura, não é falar do sexo oposto, não é falar de coisas dessa vida. Crente, quando se reúne, é para falar sobre Ele. Se isso não te faz reagir, você está com problema. Está com problema. Aí um olha para o outro e diz: e aí? O que você acha dele? Então eu vou dizer o que eu acho dele. Para mim ele é santo. E não é que para mim também ele é. Então vamos lá. Um diz para o outro: ele é santo. 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 Que a santidade de Deus desça nesse lugar. Quem deseja, levante a mão e adore. Eu não vim agitar ninguém. Eu vim pregar uma mensagem para o Brasil. Então me ouça. Sabe onde está a beleza da graça? É que os serafins nunca pecaram e não podem olhar para Deus. Serafim não conhece impureza e não pode nem falar com Ele. Quantas vezes você já pecou? Quantas vezes você já foi impuro? Quantas vezes você já tropeçou? Quantas vezes você pecou esse mês? Para não dizer hoje. Os serafins nunca pecaram e não pode olhar para Ele e nem falar com Ele. Mas a graça, ela olha para nós, pastor Joel, e diz assim: olhai para Ele, não para morrer, mas para viver. E outra coisa, nós somos convidados agora a entrarmos no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho aberto no corpo de Jesus na cruz do Calvário, para adorá-lo em espírito e em verdade. Quem recebeu esta graça, levante a sua mão e adore. Levante as tuas mãos e grita para o mundo ouvir: graça! Graça! Diga de novo: graça! Maravilhosa! Aplaude, mas dá glória a Deus, porque isso aqui é Gideões. Quer bater palma, mas dá glória a Deus. Isso aqui é Gideões. Eu não vou cansar o povo não, pastor. Dói tanto gerar uma mensagem. É tão difícil gerar uma mensagem. Olhe para mim, por favor. E os serafins dizem santo 3 vezes. Quantas vezes? Quantas vezes? Não é por causa da Trindade. A gente pode aplicar, mas no plano original tem nada de Trindade. Porque quem está cantando não é homem. Quem está cantando não somos nós. Quem está cantando é serafim, que não precisa provar a Trindade, porque ele já sabe como funciona lá. E outra, a visão é para um judeu. E esse termo Trindade não é dos judeus, é para nós, porque judeu sabe como funciona. Então por que é 3 vezes e não 2? Por que são 3 vezes e não 1?
porque a visão é para um judeu. E os serafins não cantam em português. Os serafins, como a visão é para um judeu, cantam em hebraico. E ele canta assim: Kadosh, Kadosh, Kadosh. Espera aí. O judeuzinho está ouvindo. O Isaías judeu está ouvindo. E ele sabe da jogada de palavra. Gênesis 14. Acharam um poço. Sabe o que é poço? É um poço dentro do outro poço. Você tem ideia do que é um poço dentro de outro poço? Se um poço já é fundo, imagine achar um poço dentro do poço. E os serafins estão diante de Deus. E eles não dizem que Ele é santo. Eles dizem que Ele é santo, santo, santo. Calma. Sabe o que é isso aqui? Eles estão dizendo que Ele é santo, profundamente santo e infinitamente, profundamente santo. Pastor, eu não entendi, mas não é para entender. Tem um nó na cabeça, mas é para dar mesmo. Mas eu vou tentar só dar uma explicaçãozinha rápida. Quando eles dizem santo, profundamente santo e infinitamente, profundamente santo, os serafins estão dizendo que Ele é a própria santidade. Ou seja, Ele é santo, Ele é a própria santidade, e Ele é fonte santificadora. Ele é santo porque é separado, Ele é santidade porque é exemplo a ser seguido, e Ele é fonte santificadora porque Ele tem poder de purificar. Não. Eu não estou dizendo que Deus vai te honrar. Eu sei que eu não estou prometendo nada, mas eu estou falando da santidade dEle. Se isso não te alegra, o que é que vai te alegrar? Não tem carro novo que supere isso. Não tem pregação nos Gideões que supere isso. Ele é santo, santo, santo. Quem acredita, levante a mão. Cadê a mão que você levanta para adorar o Senhor? Cadê a mão? Cadê a mão que você levanta? Muito bem, faz assim com a mão. Faz assim com a mão. Oh, que coisa maravilhosa. Essa mão que você levantou e você está fazendo assim, com respeito, toque o ombro do seu irmão, por favor, e diga: alegra o teu coração. Se ele depender do seu ânimo, ele vai continuar triste. Diga: alegra o teu coração. O nosso Deus é santo, santo, santo. Diga: o nosso Deus é santo, profundamente santo, infinitamente, profundamente santo. Diga: o nosso Deus é santo, é a própria santidade e a fonte que santifica. Diga: o nosso Deus é santo, é exemplo de santidade, e Ele tem poder de santificar agora. Essa fonte está aqui. Ele vai limpar a sua mente agora. Ele vai limpar os seus ouvidos agora. Ele vai purificar a sua mão agora. Ele vai limpar os seus sentimentos agora. Agora. Oh glória, oh glória. Quem ama a santidade, 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 oh glória.
cidade. Pastor Cezinho, eu respeito o senhor demais. Deus sabe que para eu falar uma palavra para o senhor, eu penso 10 vezes. 10. O senhor sabe quantas vezes perto do senhor eu fico tímido? É respeito. Então me permita só chegar num ponto. Porque qual outro púlpito, pastor Reuel, que toda a igreja brasileira para olhar, se não este? E o Brasil precisa ouvir isso aqui agora. Se eu não falar, eu não preguei no Gideões. Eu vou pular uma coisa aqui. Os meus companheiros hermeneutas vão me arrebentar. Estou nem aí com você não. Eu já vou entrar no segundo ambiente e termino, prometo. Porque a terceira verdade é o alcance da glória, que é toda a terra. Mas o pastor Gilmar já falou que não ficou só em Jerusalém, chegou no Brasil. O senhor já falou e está tudo certo. Mas deixa eu falar do segundo ambiente. Pode ficar em pé que eu não vou cansar ninguém não. Quem quiser, quem está em pé. Porque o canto dos serafins é interrompido pelo ai do profeta. Sabe qual é o problema das nossas reuniões? Tem muito glória e pouco ai. E o nosso glória é para esconder a necessidade do ai. Vou dizer mais: o Brasil não está em época de fazer festa. Aliás, a igreja brasileira não tem motivo nenhum para festejar. A igreja brasileira está na hora de rasgar o coração, confessar os pecados, pedir perdão e para Deus sarar a terra. O profeta, quando vê a glória, tem uma noção da santidade e o alcance da glória. Ele diz, ele não diz glória a Deus, ele não diz aleluia, e ele não entra no reteté. Ele olha tudo aquilo e diz: ai de mim, eu estou perdido. Olhe para cá. E para piorar, saiu fumaça do altar. E aí o pentecostal acha que fumaça é glória de Deus. O judeu entende de Bíblia. E fumaça, no original, é sinal de juízo. Lembra do monte? Quando o povo pecou lá embaixo, saiu fumaça. Fumaça é juízo. Quando o profeta vê a glória e vê a fumaça, ele diz: eu vou morrer. Eu vou fazer uma loucura aqui. Deixa que outros dizem que vocês vão ser abençoados. Eu não vim aqui para dizer que você vai ser abençoado. Deixa os outros dizer que você vai subir aqui. Eu não vou dizer que você vai subir aqui, porque a honra de um crente não está em pregar aqui. A honra de um crente está em ser santo e ir para o céu. Eu não vou nem repetir, porque isso aqui dá glória a Deus quem entende de evangelho, né? Evangelho. Levante a sua mão ao céu. Isso aqui é loucura. Mas quem disse que o evangelho não é loucura? Ele é loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus. E eu não sei pregar outra coisa, eu não sei evangelho. Levante a mão e você vai gritar. Diga: eu mereço morrer.
sabia que se Deus matar você agora, Ele não é injusto? Você sabia que se Deus me matar agora aqui, Ele não é injusto? Sabia que se Deus matar todo mundo aqui agora, acabar, Ele não é injusto. Ele só está cumprindo a justiça. Porque Paulo diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E Paulo diz que o salário do pecado é o quê? É o quê? Então, se todos pecaram, quem merece a morte? Diga todos. Você vai mudar agora. Diga bem forte. Diga eu. Então, se Deus te matar agora, Ele está cumprindo só a justiça. Mas dá uma olhadinha para o seu irmão. Diz assim: mas o que fazer se a graça chegou primeiro? E eu vou terminar aqui. Eu estou sonhando com um dia que Deus vai levantar pregadores como Jonathan Edwards, que para pregar uma mensagem orava 3 dias dentro do mato. E um dia ele orou 3 dias, saiu do meio do mato direto para o púlpito. E quando olharam ele, disseram: o rosto dele parece como de um anjo. E como é que não vai parecer? E ele pregou uma mensagem de prosperidade naquele dia. Sabe qual foi a mensagem dele? Pecadores nas mãos de um Deus irado. Primeiro, que ele não ia ter lugar nos nossos púlpitos. Primeiro, que ele era vesgo. Segundo, que ele não pregava, ele lia o sermão. E ele pegava o sermão, colocava aqui e olhava para cá, porque ele era vesgo. Só que ele começava a ler. Chegou uma parte da mensagem que ele falou assim: a única coisa que separa você do abismo que está debaixo dos seus pés agora é uma linha fina chamada misericórdia, que se Deus tirar agora, você cai vivo dentro do inferno. Quando ele falou isso, as pessoas começaram a se assegurar nas pilastras e começaram a dizer: para de pregar, porque nós estamos sentindo os nossos corpos pegando fogo. Meu amigo pastor Henrique, eu estou sonhando, eu estou orando para que Deus levante pregadores que preguem menos a glória da terra, que preguem menos a glória humana, e que volte a apontar para a cruz, volte a apontar para a salvação, volte a apontar para o céu. Quem deseja isso, levante a mão e adore ao Senhor. Eu vou terminar. E eu encerro aqui, porque eu vim aqui para isso. Eu vim aqui para pregar isso. Aí o profeta, eu vou terminar. Aí o profeta vê um serafim, ele voa, meu amigo pastor Rafael. E serafim é feito de fogo, nunca pecou, mas para pegar uma brasa do altar de Deus, ele não ousa pegar com a mão, ele pega uma tenaz. Agora imagina o profeta vendo isso. Se ele, que é feito de fogo, nunca pecou, para pegar essa brasa, não pega com a mão, e aí o serafim voa na direção dele, o que ele pensa? Se ele não pega, sendo fogo e sendo santo, com a mão, eu sendo pecador, imagina quando essa brasa tocar em mim. Você acha que ele não pensou em sair fora? Mas quem foge de Deus? E o serafim voa.
Eu não tenho dúvida que o profeta fez isso aqui, ó. E isso aqui, sabe o que é? Não é proteção. É sinal de alguém indefeso. É sinal de alguém que está dizendo: faz o que quiser, porque eu não tenho para onde ir. Está na hora de voltar a esses cultos, da gente se desarmar e de nós ficarmos vulneráveis a Deus. Não sei, eu acho que tem gente que não está entendendo. Está na hora de acabar com performance, reprodução de comportamento. Levanta, bate, olha, fala. Isso é reprodução de comportamento. Pula, salta, vai, balança, dá glória, aleluia, fala em língua. Isso é reprodução de comportamento pentecostal. Tem que voltar aquele tempo dos cultos, que a gente entrava sem saber o que ia acontecer, e que o pastor começava a pregar uma mensagem centrada na cruz, e no final pessoas estavam confessando os seus pecados, estavam sendo transformadas, estavam com desejo de ser santas. Oh Deus, volta a esse tempo. Quem deseja isso? Eu não sei você, mas a minha alma está pegando fogo. E o serafim voa. E o profeta deve ter pensado: vou morrer. E aí toca nos lábios. Ué, não morri. Não mesmo. Sabe por quê? Porque o fogo de Deus não mata. O fogo de Deus não queima, Orli. O fogo de Deus purifica. É só se entregar. É só deixar Ele fazer. Eu não estou preocupado do barulho não, porque isso aqui não é mensagem para a gente. Não. Isso aqui é mensagem para a gente cair de joelho. Quando ele foi tocado, o serafim falou: purificados estão os teus lábios, tirado o seu pecado. Daqui a pouco tem uma assembleia divina. E quem é convidado para assistir a assembleia? O ex-pecador. Está sentadinho no plenário. E tem uma convenção divina. E Deus está falando com ele mesmo. Quem que a gente pode mandar? Quem será que pode ir? E eu imagino o profeta lá no meio. E Deus nem aí para ele. Daqui a pouco o profeta rompe o silêncio dele. E pastor Eri, ele diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus olha e diz: o quê? Quer mesmo? Então vai. Vai e prega para as nações. Sabe por quê? Porque no ambiente da graça, pecador é transformado em pregador. Eu vou repetir só mais uma vez. No ambiente da graça, e onde o trono de Deus está, quem era chamado de pecador, agora é chamado de pregador. Eu quero chamar aqui à frente, não quem quer receber poder. Tem gente que acha que eu não tinha coragem de fazer isso no Gideões. Não tenho, quem me chamou foi Deus. E o
Senhor sabe disso. O Senhor sabe disso. Não é à toa que o pastor Luiz Antônio falou com o Senhor. Eu nem chamei ainda. E eu falei que não é para receber poder. Eu não quero pessoas aqui à frente que quer pregar nos Gideões. Já tem muita gente querendo. Não traga mais dor de cabeça para o pastor Cecilo. É muita gente. Então vamos parar de falar. Você vai subir aqui, porque não tem mais espaço. Desculpa aí, gente. Desculpa aí. Mas isso é manobra. Isso é manobra. Eu não estou aqui para iludir ninguém. Eu sou pregador do Evangelho. E se eu prego 1 hora e não falo uma vez da cruz, eu falei de tudo menos do Evangelho. Dá glória a quem é crente, né, gente? Eu nem chamei ainda. Eu só falei que não é para vir quem quer receber poder, e para vir quem não quer pregar aqui. Ah, não, mas eu quero. Tudo bem, mas essa oração não é para você pregar aqui. Eu quero que venha aqui à frente quem quer ser mais crente, quem quer ser mais santo. Você vai sair do seu lugar e vai vir aqui. Pastor, eu quero ser mais crente, eu quero ser mais santo, eu quero ser melhor para Deus. Venham mesmo. Venham mesmo. Você ir na sua casa, se prostre diante do trono de Deus também. Deus está purificando vidas, santificando vidas. É noite de santificação. Santificai-vos, porque amanhã, diz o Senhor, farei maravilhas no meio de vós. São estes que querem ser mais crentes. Pastor, mas não tem lugar. Sai e vai até onde der para ir. Vocês que vieram aqui à frente, olhem para mim. Vocês ouviram a palavra? Diga amém. Diga amém. Vocês entenderam a mensagem? Diga graças a Deus. Eu faço 2 perguntas para vocês. Se a primeira for uma resposta positiva, mão direita ao céu, e a segunda, mão esquerda. Quem de vocês reconhece aqui que você não está sendo o crente que deveria ser? Levante a mão ao céu, à direita. Você que reconhece que tem muita coisa para melhorar ainda. Isso é confissão de pecado. E culto tem que ter isso, pastor Marinho. Você que levantou a mão direita ao céu, que está reconhecendo que não está sendo o que deveria ser. Com a sua mão esquerda, se você quiser. Você quer que o trono de Deus se revele a você, custe o que custar, e que a glória de Deus entre lá no seu quarto. Então, se você quer, com a mão direita levantada, levante a mão esquerda, porque com a direita você está dizendo que não é o que deveria ser, e com a mão esquerda levantada você está dizendo: me faça ser.
o que eu tenho que ser. O trono de Deus desceu aqui para mudar vidas. Que o espírito de quebrantamento venha sobre Camboriú agora. Que uma chuva de temor, de paixão por santidade e respeito pela presença de Deus está preparando a terra, pastor Danilo. Deus está limpando. Deus está aplanando o caminho. Isso dói. Dói. Eu disse ao meu amigo, posso dizer assim, pastor Reuel, esse púlpito projeta pregadores para esse Brasil. Esse púlpito determina a qualidade de comida que o Brasil está comendo. E quando eu não prego da boca para o ouvido. Quando eu prego do espírito para o espírito. É por isso que tem muita igreja morta. Mas a terra está sendo aplainada. Eu não estou aqui como pregador. Eu estou aqui como profeta. Deus está aplanando a terra. E como sinal disso, olha aqui. Esse povo não veio atrás de carro novo. Esse povo não está aqui porque quer ser usado por Deus. Esse povo não está aqui porque quer uma casa nova. Esse povo está aqui porque quer ser mais santo. Sabe o que a igreja brasileira está clamando de nós, pregadores? Mensagem da cruz, santidade, arrebatamento da igreja. E eu estou aqui como profeta para dizer que Deus está preparando a terra em Camboriú, porque nos próximos dias choverá a glória de Deus sobre esse lugar. Quem acredita, levante a mão e adore. Eu vou devolver o microfone ao senhor, pastor Cezinho. Mas vocês aqui à frente já levantaram as duas mãos. Então vamos fazer um negócio. O Brasil inteiro está me assistindo, e parte desse país já me viu pregar, parte. E sabe que eu não faço isso. Aliás, eu nunca fiz. Mas escolha uma pessoa, dê as mãos e fique de frente para ela. Eu nunca fiz isso no meu ministério. Mas Deus manda eu fazer isso e eu vou fazer. Não fique sozinho. Pastor, e o que eu vou fazer? Você vai orar para Deus dar autoridade para esse teu irmão e tua irmã conseguir ser mais santo, pecar menos, ser menos impuro. Ore por isso, ore por isso, ore por isso. Você não ore por outra coisa, não, ore por isso. Aqui no público também. Mais santidade, mais santidade, mais santidade. Menos performance, menos barulho, menos glória.
glória e mais ai. Menos aleluia e mais ai, ai. Ai de mim, ai de mim, ai de mim, ai. Santidade, a graça de Deus está neste lugar. Receba a graça, receba, receba, receba lá. Eba calama shureha. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Sai daqui hoje apaixonado pela santidade, santidade, oh glória.